O que as pessoas precisam saber é que não quero ter que abraçá-las. Foi o que disse o médico Joseph Varon em entrevista à CNN, após a sua foto abraçando um idoso na UTI de um hospital nos Estados Unidos, no Dia de Ação de Graças, dia 26 de novembro do ano passado, 2020, ter viralizado mundialmente. O chefe da equipe do United Memorial Medical Center em Houston, Texas, declarou isso em resposta à inconsequência daqueles que, sem necessidade alguma, se expõem e não levam a sério as medidas de saúde recomendadas para conter o avanço desse vírus. Ou seja, o seu desejo era não ter mais pacientes em estado grave, como aquele senhor em prantos em seus braços. Varon contou que ao entrar na UTI, viu o paciente fora da cama, chorando e tentando sair do quarto. Ao indagá-lo sobre o que se passava, ouviu um homem: "Quero ficar com a minha esposa." Essa foi a frase daquele senhor que estava na fotografia, mas estava naquela UTI há bastante tempo. Sem dizer nada, triste e consternado, o médico o abraçou. Então o homem sentiu-se melhor e parou de chorar. Varon revelou que a tensão é constante e a angústia é geral. Desde pacientes tentando fugir até pela janela, como ele mencionou, até as enfermeiras com lágrimas no meio do turno, sem saber como lidar com aquela situação complexa. Em suas palavras, é uma loucura o descaso de alguns em fazer o básico. Usar máscaras, manter o distanciamento social, lavar as mãos, evitar aglomerações. Na data da entrevista, após 256 dias consecutivos de trabalho, ele relembrou: se as pessoas fizessem isso, profissionais de saúde como eu poderiam descansar. O jornal Estado de São Paulo publicou no último domingo agora, dia 4 de abril, o depoimento de Jean Chiosini, que trabalha num posto de saúde em Cabralha Paulista, interior de São Paulo. Diz o médico: mando para o hospital, não tem vaga e voltam piores. É enxugar gelo. Exemplificando um pouco da luta desgastante de quem enfrenta o colapso do sistema de saúde na ponta. Paradoxalmente, hoje, não abraçar pode ser uma das maiores demonstrações de afeto e respeito. Por mais que faça falta nesse momento, gente, evitar o contato físico direto com as pessoas que amamos expressa o nosso anseio por abraçá-las infinitas vezes e não uma só. Não ter que receber um afago de um médico numa UTI pode significar o nosso apreço para que ele volte a poder abraçar sua família e nós a nossa. Quantas famílias enlutadas hoje gostariam de ter uma nova chance para abraçar? A vida tem feito sentido para você? Após um ano de crise global, vivemos mais isolados, mais receosos e aparentemente o luto só aumenta. A correria no home office ou na rua, o frenesi das notícias estarrecedoras, a saudade no peito tem causado o que no seu coração? Diante de uma ameaça real à sobrevivência, face à ausência de uma perspectiva animadora, nós podemos ter a sensação de estarmos correndo atrás do vento, sem nunca chegar a um bom fim. E eu imagino que vocês estão com a mesma sensação que eu de que literalmente a gente precisa respirar um pouco melhor. Em 2017 nós fizemos uma série aqui, note, com o mesmo título, Correlate, título dessa série, e decidimos retomar aquela discussão aplicando agora para o momento atual. O objetivo dessa série, gente, é levantar algumas reflexões sobre o sentido da vida no meio da maior crise da nossa geração. Precisamos sair desse caos mais maduros e mais humanos. Creio que o Correlate pode nos ajudar e anseio que os nossos encontros contribuam para trazer um bom equilíbrio entre paz e desconforto necessários para que sigamos pelo bom e vivo caminho. Bom, para realizarmos essa trajetória, teremos o referencial e quem dará os rumos da nossa jornada será o Correlate. Esse termo hebraico identifica tanto a obra que tomaremos por referência quanto o seu autor. Possivelmente você já ouviu falar
de um livro de sabedoria chamado Eclesiastes, pois o nome hebraico do livro é Kohelet, que significa o professor ou pregador. É um livro, gente, extremamente franco, que não se exime de apresentar as tensões da vida. O livro trata de trabalho, descanso, entretenimento, comer e beber, relações políticas e sociais, vida e morte, etc. Ou seja, Eclesiastes refere-se mais à humanidade do que a Deus, do nosso cotidiano, fala bastante disso. Foi um livro questionado por rabinos e teólogos de todas as eras, por parecer politicamente incorreto e contraditório. Todavia, tais dissonâncias são precisamente a essência da mensagem do livro. As referidas contradições são um sintoma da condição humana. O autor deixa claro que tudo é vaidade, mesmo as coisas boas. E a gente vai falar mais sobre isso no decorrer dessa série. A minha sugestão para todos nós é lermos o livro enquanto a gente caminha nessa série. Vai ter a primeira temporada agora e depois, ainda esse ano, a gente vai fazer a segunda temporada dele. Eclesiastes está localizado bem no centro da Bíblia, pouco depois do livro de Salmos. Nem sempre vai ser uma leitura fácil, mas, queridos, será uma leitura frutífera se você tiver de coração aberto. Agora, Kohelet também é como o autor se identifica no livro. É uma espécie de título que ele usa para si mesmo. Né? Lembra? Professor, pregador, orador. A ideia aqui é como se estivéssemos junto de muitas pessoas prestes a ouvir um discurso de um renomado orador. O livro começa assim, abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 1, verso 1. Diz o texto: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Palavra do Kohelet, do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Mas quem é esse pregador? Trata-se de Salomão, filho de um monarca famoso pelos seus feitos de guerra e a sua intensa devoção ao Deus de Israel. Salomão, queridos, nasceu a partir de um crime de seu pai. Pois é, o rei Davi, que de seu palácio em Jerusalém determinou em seu coração fazer um templo para Deus, também tramou e executou a partir do mesmo local deitar-se com a esposa de um dos seus principais guerreiros e depois matá-la. Essas histórias estão em 2 Samuel. Após esse feito trágico, Natã, o profeta, conta a seguinte história para Davi. Ele fala assim: Davi, senta aí e ouve. Havia um homem rico e um pobre numa cidade. O rico recebeu um viajante e, apesar de ter vários animais, decidiu pegar a única cordeirinha do pobre para matar e servir ao seu hóspede. Davi, então, enfurecido depois de ouvir essa história, diz que tal homem deve morrer. Então, Natã anuncia que ele é o homem e que a criança nascida deste relacionamento iria morrer. Davi se arrepende profundamente, mas a criança não resiste. Após a morte desta, Davi consola a mãe, agora sua mulher, que fica grávida novamente, e dá à luz a um garoto, a quem o rei chama de Salomão, que pode significar tanto paz quanto consolo. Salomão foi o terceiro rei de Israel e o mais rico da história da nação. Teve um harém com cerca de 1.000 mulheres. Fez acordos internacionais com as principais potências políticas da época. E ele era mundialmente conhecido por sua sabedoria, atribuída à dádiva divina. Ele avançou os domínios territoriais de Israel como ninguém antes ou depois dele. Foi ele quem construiu o templo que seu pai desejava edificar. E há o famoso relato nos livros dos reis de Israel, onde ele, Salomão, discursa na inauguração desse templo. Está lá em 1 Reis 8. Não apenas para os israelitas, mas para a imensa assembleia de todos os povos que encontravam-se abarcados em seus domínios. Ou seja, este é o momento apoteótico onde o pregador, o Kohelet, discursa para a congregação, para Carral. Portanto, gente, o Kohelet que fala em Eclesiastes
é o mesmo Kohelet que discursou na inauguração do Templo de Jerusalém. É alguém que tem autoridade para falar. Todavia, o contexto agora, quando ele está escrevendo esse último livro da sua vida, que até onde a gente sabe, é um contexto nada festivo. A essa altura, Salomão é um homem idoso, bastante vivido e que vê a morte se aproximar. Ele já passou por muita coisa, já construiu um império enorme e está prestes a deixá-lo nas mãos de seu filho Roboão, alguém pouco confiável e que possui um imenso potencial para colocar tudo a perder. Aliás, não era necessário ser o sábio Salomão para perceber que as coisas iriam de mal a pior sob a liderança de um filho imaturo e orgulhoso. E foi exatamente isso que aconteceu. Enfim, Kohelet, o livro, é um olhar realista de alguém que teve muito, fez muito, foi muito e concluiu que a vida é uma constante corrida atrás do vento. Agora, se o primeiro verso do livro identificou quem é o Kohelet, o segundo verso revela do que ele fala. Então volta lá para Eclesiastes capítulo 1, no verso 2, e o texto diz assim: vaidade de vaidades, diz o Kohelet, o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Essa expressão vaidade de vaidades, tudo é vaidade, só se repetirá exatamente desse jeito na última sessão do livro, lá em Eclesiastes 12, 8. Salomão abre e fecha a obra com essa máxima, estabelecendo-a como a moldura da sua tese. Mas o que exatamente ele quer dizer com isso? E se a gente não entender essa parte, a gente vai perder bastante, porque esse é o lema, esse é o cerne, é o centro, é o tema do livro de Eclesiastes. O termo hebraico que aparece aqui traduzido como vaidade é hevel, e pode ter diversos significados, tais como vapor, sopro, fumaça, algo que não é possível se agarrar, passageiro, efêmero, ilusório, sem substância. Expressa também as ideias de negação, de vazio e do nada. Porém, a primeira aparição do termo na Bíblia é como um nome próprio. Abel. Um sujeito justo que morre injustamente e logo desaparece da narrativa. A existência de Abel, de Hevel, é um sopro. É uma vida boa, mas fugaz. Aparece e se esvai rapidamente. E esse é o grande tema do livro. Tudo passa. Assim poderíamos traduzir aquele verso 2, que a gente acabou de ler, como vapor de vapores, tudo é vapor. Ou ilusão de ilusões, tudo é ilusão. Ou até vazio dos vazios, tudo é vazio. O Kohelet quer nos alertar de que tudo nessa vida não é nada além de um sopro. As coisas boas e as ruins, as justas e as injustas, as belas e as horrendas, tudo é vapor, tudo é fumaça, tudo passa. O livro de Eclesiastes, tradicionalmente, é lido no festival judaico Sukkot, também conhecido como Festa dos Tabernáculos. E nessa celebração de uma semana, os participantes permanecem em cabanas temporárias. A festa possui um duplo propósito, que é, por um lado, celebrar a colheita da terra naquele ano, mas também relembrar o período no qual os israelitas habitaram em tendas no deserto. Ou seja, a festividade está relacionada com a transitoriedade da vida. Quando tiver fartura em casa, lembre-se que você já passou pelo deserto. E quando estiver no deserto, mantenha a esperança de que chegará o momento da bonança. Tudo passa. E se tudo passa, duas implicações básicas norteiam o livro e nos guiarão durante toda a série. E vai ser a conclusão da nossa reflexão breve de hoje. Primeira implicação.
não se apegue a nada aqui. Se algo extraordinariamente bom aconteceu na sua vida, não se empolgue demais, vai passar. Se algo terrível lhe acometeu, não se desespere, vai passar. Tudo passa e tudo some. Ganhou dinheiro na crise? Vai passar. Se perdeu renda na crise? Vai passar. Está bem no amor? Vai passar. No meio desse isolamento, a família está um caos? Vai passar. Está no sufoco para segurar a empresa? Vai passar. O home office está te enlouquecendo? Vai passar. E você está se arriscando para trabalhar todos os dias, com medo se você vai voltar com saúde? Vai passar. Está desempregado? Sem saber como é que vão ser as contas do mês que vem? Vai passar. Está angustiado no hospital? Vai passar. As esperanças se foram face à sombra da morte que cobriu o seu lar. Calma. Vai passar e um novo dia irá raiar. Você está em crise com Deus? Vai passar. Você lembra-se do idoso chorando nos braços do médico Joseph Varon, no UTI nos Estados Unidos, que eu mencionei lá no começo? Cerca de 2 semanas depois, ele já estava sorrindo nos braços da sua esposa. Embora, infelizmente, a gente saiba que nem sempre o final seja como esperado para todos, e a gente está sentindo isso muito forte no nosso país agora, nada do lado de cá é para sempre. Tudo é passageiro, tudo passa. E a segunda implicação, queridos, é que se nada nesse mundo é perene, se tudo é passageiro, se apegue àquilo que está para além dessa existência. Não reduza a sua última esperança no que líderes humanos prometem fazer, ou até mesmo num despertar massivo de fraternidade humana. Ainda que você e outros, que todos nós exerçamos nosso papel de influenciar o mundo de maneira positiva ao nosso redor, ainda que sejamos empáticos e fraternais, mantenha sempre a sua esperança final, a sua esperança última, no que transcende a realidade presente, no que transcende a gente, no que transcende o natural e chega no sobrenatural. As coisas irão mudar, por vezes para melhor, por vezes para pior. Contudo, o que permanece pertence a um reino que, embora esteja além daqui, toca a nossa realidade, nos cerca e nos preenche. E aquele que nos transcende já nos é tangível, e o nome dele é Jesus Cristo. A presença dele pode ser experimentada através do Espírito Santo, que está à distância de uma oração. Eu não consigo ler e saber como é que exatamente você está agora. Eu posso imaginar, mas eu não sei. Só você e Deus sabem como é que está o seu coração, como é que está a sua mente, no meio de todo esse caos que a gente está vivendo. E se a gente olhar simplesmente para o panorama e para a perspectiva que está no nível dos nossos olhos, se a gente for depositar a nossa fé e a nossa esperança completa nas autoridades que estão diante de nós, naqueles que têm poder para fazer alguma coisa a nível humano, a gente pode realmente ficar muito decepcionado, profundamente frustrado e até chegar à beira do desespero. Por isso eu quero te convidar a olhar para o alto, a não manter os seus laços mais intensos
naquilo que simplesmente está aqui, mas se apegar, talvez como nunca antes, naquele que vai além de todos os nossos problemas e limitações, naquele que foi já, que transpôs, que viajou para além das fronteiras celestiais, veio, pisou nessa terra, sofreu como a gente, pagou o preço para que um dia tudo seja completamente renovado, através do seu senhorio e do seu governo. Eu desejo de todo o meu coração que o abraço divino te acolha agora, onde quer que você esteja. Especialmente se alguém que está me ouvindo agora perdeu alguém próximo. Especialmente se alguém que está me ouvindo agora é uma das famílias que está em luto por causa de não ter mais ao seu lado uma pessoa importante, essencial, crucial e chave na sua vida, na sua caminhada, na sua existência. Eu oro para que esse colo de Deus traga paz ao seu coração, estabilize dentro de você a certeza de que, embora tudo pareça sem controle, Ele continua no controle da história. E Ele está preparando um momento de restauração completa para nós e para o nosso planeta. Que nessa paz você seja um instrumento de paz, de harmonia, de esperança, de reconciliação para todo mundo que está perto de você. Que a graça, a paz e a saúde de Deus te cubram sua família, cubram os seus ao seu redor. Que Ele nos mantenha nele, no seu caminho, durante essa semana, até que Ele venha. A gente se vê no próximo encontro. Mas antes da gente despedir, eu quero fazer uma oração com vocês. Eterno nosso Pai, nosso Rei, a gente começou hoje a refletir no valor da vida, no significado dela para a gente. E sabemos que diante do quadro que nós vivemos, se a gente manter os nossos olhos para baixo, a gente facilmente vai perder a cabeça, vai se desesperar. Mas eu quero suplicar que o Senhor nos conceda a graça de olhar para cima. Nos abraça, levanta e ergue os nossos olhos, para que a gente lembre que o que está nos circundando vai passar. Mas as tuas palavras, as tuas promessas, a tua presença permanecem para sempre. Que a esperança para hoje, que a esperança da ressurreição dos nossos queridos, que a esperança de vivermos sob um reino justo e amoroso, nos ajude a dar um passo de cada vez nos dias difíceis que a gente enfrenta. Muito obrigado por nos ouvir e por, embora ser um Deus que não cabe no universo, está aqui agora no nosso coração para trazer uma paz que só o Senhor pode dar. É no nome de Jesus, do nosso Salvador crucificado, que eu oro. Amém.